Então, essa aula sobre bases do eletrocardiograma normal, aqui mostrando que, além de ventilação mecânica e UTI, eu também fiz pós-graduação em cardiologia, apesar que não é uma área que eu hoje estude tanto. Apesar que posso mudar de ideia, porque, inclusive, vou fazer o curso ACLS, vai ter no CEM, no dia 23 e 24 de abril. Eu convido vocês, né, que participem desse curso, que faz bastante diferença na profissão da gente, e o curso de ACLS, que é Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Então, esse exame é um exame fundamental, o eletrocardiograma, e ele é capaz de registrar a atividade elétrica do coração. É um exame barato, é um exame fácil de ser realizado, e ele mostra todo o processo do sistema de condução elétrico que o coração tem. Então, o coração ele tem uma função de condutibilidade, que representa eixos elétricos emaranhados nesse coração. Tudo começa aí no nó sinoatrial, que representa o marcapasso natural, né, desse coração. Esse nó sinoatrial, ele vai estimular o átrio direito. A seguir, nós teremos aí os feixes, né, que vão passar para o átrio esquerdo, que é o chamado feixe de Beckmann, e esse feixe, ele vai levar esse estímulo para o átrio esquerdo, o que representará a condução cardíaca à direita e à esquerda. Após toda essa condução, né, pelos nódulos internodais e feixes de Beckmann, nós vamos ter aí uma pausa. Essa pausa representa o nó atrioventricular. Então, esse estímulo, ele acontece como pausa, para que dê tempo, né, do coração direito e o coração esquerdo se estimularem, para eles encherem primeiro, né, para depois que eles encherem, eles se estimularem. E nós temos esse feixe de His, que ele entra como ramo, né? Ramo direito e ramo esquerdo, como fibra de Purkinje, fazendo toda a estimulação aí dos ventrículos. Então, aqui só voltando novamente o que eu já disse, que o estímulo inicia sempre no nódulo sinusal, nessas células P, que vão estimular aí o coração, o átrio, né, direito e o átrio esquerdo. E, posteriormente, aí, nós vamos ter esse estímulo sendo pausado ali no nódulo atrioventricular, né, por meio do nódulo atrioventricular. Esse estímulo vai seguir pelo feixe de His, pelo ramo direito, ramo esquerdo e fibras de Purkinje. Então, o que é importante saber em relação a esses estímulos, né? Quando acontece a estimulação no nódulo sinusal, nós teremos aí a estimulação tanto à direita como à esquerda, e aí no eletrocardiograma vai aparecer uma onda, denominada onda P. Então, a onda P é o estímulo no nó sinusal, tanto à direita como à esquerda, porque esse estímulo vai para a esquerda, e é feita aí uma onda sinuosa, que é uma onda bipartite, que vira uma onda só, e a gente só enxerga uma onda única, que é a onda P, que nada mais é do que a ativação dos átrios. Depois que esses átrios, né, são estimulados, o impulso vai passar pelo nó atrioventricular, teremos uma pausa entre 0,12 a 0,20 segundos, depois o estímulo vai passar pelo feixe de His e vai estimular ramo direito e ramo esquerdo, entremeando, né, pelas fibras de Purkinje até acontecer aí a chamada despolarização ventricular. Então, quando eu olho, alguém está entrando aqui, quando eu olho o complexo QRS, deixa eu olhar aqui, quando eu estou olhando aqui o complexo QRS, eu estou avaliando, né, esse estímulo passando pelo sistema His-Purkinje,
E aí eu tenho a ativação dos ventrículos, né, que é o complexo QRS. Então, quando eu olho a onda P, eu estou olhando o átrio. Então, qualquer coisa que acontecer na onda P, nesse local de onda P é algum problema atrial. Enquanto acontece no QRS, ou eu tenho um QRS largo, um QRS estreito, isso vai influenciar os ventrículos. Por isso que é tão importante que a gente fique de olho no eletrocardiograma. Fazer o eletrocardiograma e prestar atenção. E muitos dos eletros são tratados sem um eletro feito, realizado em papel, como o Matheus falou hoje mais cedo. Por exemplo, uma arritmia ventricular. Ela é grave. Eu vejo um paciente com uma taquicardia ventricular, que é um QRS alargado. Nesse momento, eu não vou esperar fazer um eletro para avisar o médico, né? O médico será avisado, mesmo isso acontecendo lá no monitor cardíaco. A onda T, ela é a fase da repolarização cardíaca, está relacionada com a fase de repouso das fibras miocárdicas, que é importante avaliar o complexo, né, ou a onda ST, mais no infarto agudo do miocárdio, e também a onda P aí nas arritmias relacionadas a alterações de potássio. Agora, para nós da terapia intensiva, para nós da emergência, o nosso foco principal vai ser onda P e QRS. Quem trabalha em emergência vai preocupar com o ST também, né? Então, aqui só mostrando como acontece, é lógico que acontece isso de forma rápida, né? Estímulo que inicia no nódulo atrial, ou nó sinusal. Esse estímulo vai passar por meio dos feixes internodais e vai ficar ali também os feixes de Beckmann, e vai estimular átrio direito e átrio esquerdo. Vai acontecer uma pausa por meio do nó átrio ventricular, vai acontecer o estímulo no feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, e fibra de Purkinje, e aí eu vou ter o eletrocardiograma, que é a onda P, complexo QRS, e onda T. A onda U não aparece, porque a onda P é mais forte que a onda T, do que a onda U. A onda U só vai aparecer em casos de patologia. E eu gosto muito também dessa imagem, que vocês veem bastante com barulhão aqui, gente, que estão batendo aqui os portões aqui na rua. Mas o eletrocardiograma, ele é inscrito em um papel. E esse papel, ele tem quadradinhos. E esses quadradinhos, eles são muito importantes para a gente poder avaliar. Eu vou sempre lembrar que o eixo horizontal se relaciona ao tempo de condução elétrica. Isso é muito importante. Enquanto vertical é a voltagem. Principalmente importante para avaliar tamanhos de ondas em pacientes infartados. E para nós que vamos avaliar arritmia, para nós o tempo é muito importante, porque esse tempo de condução vai mostrar tamanho dessa onda, tamanho, não tamanho de voltagem, mas o tamanho, o tempo que demora, né, para esse estímulo acontecer. E aí eu vou dizer que esse QRS é largo ou esse QRS é estreito. Então, sempre na horizontal em segundos e na vertical em milímetros. E aí eu vou falar um pouquinho aqui como acontece o processo aí de registro, como tudo aconteceu. A história, né, ela é muito importante, vocês devem ter visto isso lá na graduação. Aqui, eu vou falar principalmente de Einthoven, mas tudo começou com Haller no final do século XIX, mas foi Einthoven que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1924. Então, William Einthoven, aqui do lado, né, do seu galvanômetro, que era um aparelho de eletrocardiograma, que ele ficava quase uma sala inteira, né? Como que as coisas evoluíram, né? Hoje em dia, cada vez menor os aparelhos de eletrocardiograma. Eu peguei agora, tem um tão pequeno que não dá nem para enxergar a zona direita, porque eles eram aparelhos bem maiores, eles foram diminuindo. E vocês sabem que tem celulares, você compra programas para você fazer o eletrocardiograma por meio do celular. Então, como é que foi feito o experimento de Einthoven? Einthoven, pensando, né, estudando a fisiologia cardíaca, viu a importância de ter sódio,
cálcio e potássio nessas membranas, e aí ele fez o quê? Ele pegou os braços, né? Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, e colocou esses eletrólitos dentro desses baldes, que representariam aí o potencial transmembrana de ação. E dessa forma, foi descoberto as primeiras derivações, que é a derivação D1, D2 e D3. Ele põe D porque é D de derivação. D1, D2 e D3. E o que ele fez? Braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, quando unidas de forma bipolar, com elétrons, né? Tanto positivos como negativos, por meio da representação do sódio, potássio, ele teve aí bipolos e aí ele teve as derivações. Então, a derivação D1 do braço direito para o braço esquerdo, a derivação D2 do braço direito para a perna esquerda e a derivação D3 do braço esquerdo à perna esquerda. E a perna direita? A perna direita, ela representa o aterramento. Ela não... é o fio terra. Não representa nenhuma... Não é uma derivação que vai ter uma inscrição eletrocardiográfica. Ela é apenas o aterramento. Tanto que ela apresenta da cor preta, né? A direita está vermelho e preto. O preto vai estar na perna aí, direita. É a perna esquerda que representa a derivação. Só que essas derivações, elas eram apenas 3, que poderiam não representar muita coisa, segundo o outro autor, que criou a outra derivação, que são as derivações unipolares periféricas. Foi Frank Wilson que teve a ideia e foi Gutenberg que amplificou os sinais. Como que foi feita essas derivações? Observe que mantém-se nos membros. Por isso que quando eu faço o eletrocardiograma, eu coloco eletrodos no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. E aí eu vou ter D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Então, eu vou ter só derivações periféricas. Sendo que a derivação D1, D2 e D3 são derivações periféricas bipolares e AVR, AVL e AVF são derivações periféricas... Só ocultar aqui para mim. Periféricas unipolares. Então, observe aqui nessa imagem anterior, deixa eu passar aqui para a imagem anterior, que você tem bipolos do braço direito para o braço esquerdo, do braço direito para a perna esquerda, do braço esquerdo à perna esquerda. Então, existe uma ligação bipolar, né, de polos. Os outros fizeram o quê? Eles desconectaram tudo que era positivo, que dava o bipolar. E aí ficou ligado apenas às unipolares. Então, você tem aqui, ó, desconectado o que é direito, e aqui você observa que existe uma ligação entre... Tá vendo aqui, ó? Ele desconectou aqui, desculpa, desconectou aqui à esquerda, ok, e deixou ligado apenas à direita. Então, aqui, ó, tá ligado no braço direito. Isso aqui dá uma voltagem aumentada do elétron. Por isso que chama AVR. A é de aumentada. V, voltagem. R, direita. Right, AVR. Então, derivação, né? Não é derivação, é voltagem. Voltagem aumentada do braço direito. Então, AVR, quando eu estou avaliando o AVR, eu estou vendo esse elétron, né, que é ligado aí, ligado no braço direito, e é desconectado. Aí tem um AVL. O que ele fez no AVL? Tudo que era direita foi desconectado. Conectou só a direita. Então, ficou aqui, ó, braço esquerdo. Então, por isso que fica AVL. Derivação aumentada, né, voltagem aumentada, left. À esquerda, AVL. Ele fez a mesma coisa na perna esquerda. Desconectou os braços e conectou apenas a perna esquerda ligado a positivos, eletrodos positivos. Então, ficou AVF, voltagem aumentada na perna esquerda. Observe que em nenhum momento a perna direita está ligada.
Por quê? Porque a perna direita, ele é o fio terra, é o aterramento. O restante, que é o mais importante para mostrar o eletrocardiograma, né? Para você ter inscrição. Então, quando você tem um eletrocardiograma avaliar na parte periférica, você vai ter braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. E vai aparecer 6 inscrições. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Mas quem vai preocupar com isso? Você vai desconectar? Não somos nós. O aparelho já está feito, ele já está construído, que quando eu conecto, ele sabe quando é bipolar e quando é unipolar. Só que isso aqui, olha o coração apenas de frente, não consegue avaliar o coração pela frontal, horizontal. Então, eles criaram outras derivações, que vocês sabem quais são, que são as derivações V de voltagem, porque todas são apenas unipolares, torácicas, que estão ligadas ao precórdio. E essas derivações são chamadas derivações precordiais. A depender do local que está o eletrodo, você vai ver uma parte do coração que vai ser muito importante, por exemplo, que vai ser muito importante, vendo um eletro, a pessoa mandando aqui um negócio, vai ser muito importante para avaliar qual é a área que pode estar acontecendo uma hipoperfusão, né? Um infarto, uma obstrução. Então, no V1 e no V2, parede anterior do septo. V3 e V4, parede anterior. V5 e V6, parede anterolateral. E quando tem alteração de V1 a V6, é um infarto de parede anterior extensa. Quando eu vou fazer o eletrocardiograma, eu tenho que saber muito bem onde eu estou colocando, não ficar olhando apenas a imagem que aparece no monitor. Eu preciso saber e contar muito bem aonde eu vou colocar cada eletrodo. Então, lembrar aqui, ó, que o eletrocardiograma, ele é entre quarto e quinto espaço intercostal. Então, aqui, no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal direita, quarto espaço intercostal na linha paraesternal esquerda, o V3 é entre V2 e V4, o V4 aqui ele já vai estar no quinto espaço intercostal à esquerda na linha hemiclavicular, o V5 aqui, V5 aqui, V4 na linha hemiclavicular, na V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média, tá? Então, toda essa preocupação de colocar nos locais corretos. Se seu paciente tiver uma destrocardia, o eletro será feito toda à direita. Se seu paciente ter infarto, que às vezes ter infarto de ventrículo direito, é feito a derivação V4 à direita, ok? Aqui a representação das derivações, que eu já falei. Importante lembrar que as derivações periféricas, elas são importantes também para avaliar principalmente as arritmias cardíacas, mas quando elas são ligadas a outras áreas, elas vão me dar informações aí de outras áreas de infarto. Então, por exemplo, D1, AVL, a parede lateral do coração, D2, D3, AVF, parede inferior do coração, D2, D3, AVF, V4R, ventrículo direito, de V1 a V6, parede anterior extensa, V1 e V2, parede do anterior do septo, que eu já falei, V3 e V4, parede anterior, e V5 e V6, parede lateral. Muito importante. Ninguém decora isso, hoje em dia tem celular, faz print, e quem for trabalhar com isso apenas acaba decorando mesmo. Ok? Isso aqui mostrando novamente como é que é feito o eletrocardiograma. Nós fazemos aí braço direito, braço esquerdo, perna direita, lembrando das cores, depois as derivações precordiais. Derivações precordiais usadas mais para avaliar infarto. Nós que vamos avaliar arritmia, o nosso foco principal é as derivações periféricas. A melhor é a D2, longa. Então, quando eu vou fazer fiz um eletrocardiograma, agora eu tenho que saber o que eu vou avaliar. O que eu vou avaliar nesse eletrocardiograma? O que é importante eu ver? Primeira coisa, avaliar ritmo. Ritmo, gente, está relacionada à morte, o risco maior de morte. Então, eu vou olhar ritmo regular
ou irregular. Então, isso é muito importante. Depois eu vou avaliar a frequência cardíaca, porque também está relacionada à arritmia. Vou olhar se tem onda P ou não, como é que está a onda P, como é que ela se apresenta. Complexo QRS é estreito, é largo, e a onda T, para avaliar aí potássio, e também o ST para avaliar infarto. E aí, esse aqui é um método que a gente ensina para graduação, né? Que é um método. Porque olho engana a gente. Olho engana bastante. Então, quando eu vou olhar um eletro, eu gosto sempre assim de ter um papelzinho, de ter olhar com cuidado, para eu não errar se é arritmia. Porque se é no monitor, é bom você congelar a imagem, você olhar bem para ver se o ritmo está regular ou não, porque às vezes a gente não olha com tanto cuidado, né? Então, como é que eu faço? Eu vou avaliar primeiro o ritmo. Então, existem 2 métodos que se utiliza, que na prática clínica, método de compasso, ninguém usa, ninguém leva compasso para UTI, quem mexe com compasso é engenheiro, não é a gente. Isso aí é coisa de livro. Na nossa prática, é o método papel e lápis, régua também. Então, você vai olhar o quê? Você vai pegar uma onda R em cima de uma linha escura, tá? Então, você vai olhar, não, eu vou olhar uma onda R, o resto eu vou sair contando. Tudo bem, tranquilo. Então, você vem aqui, ó, olha uma onda R, essa que tá subindo, não é aqui na pontinha, tá? Cuidado para não olhar a pontinha. É a onda R. Você vai olhar entre R a R, do início ao fim. Se isso acontecer, que tá tudo igual, esse ritmo, ele é regular. Outra coisa que eu vou olhar é a frequência cardíaca. Então, para olhar a frequência cardíaca, existem 2 métodos. Existe um método da sequência, que é o método usado na emergência, e o método do papel. Desculpa, o método da sequência, que você usa o papel, ou o método que você usa fazendo conta, tá? O método 1500. Quando você usa o método da sequência, você escolhe uma onda R que esteja em cima de uma linha. E você vai marcar, que tem no próximo aqui. Então, aqui, ó, eu vou olhar uma R que esteja em cima de uma linha escura, ou mais grossa. Então, esse vai ser o start. Então, esse é o início. Esse é o fim, é onde eu vou acabar, porque é do início ao fim. Próxima linha grossa, 300. Próxima linha grossa, 150. Próxima linha grossa, 100. Próxima linha grossa, 75. Então, a frequência cardíaca desse eletro é 75. Isso é usado na emergência. Ai, mas não acabou aqui, acabou foi no outro. Você vai continuando. 60, 50, 40, 30. Tá? Então, é um método que a gente fala mnemônico. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30. Método usado na emergência com o papel na mão. Porque no monitor, o monitor está contando, gente. Não precisa contar no monitor. Mas se eu tiver com o papel na mão, eu vou contar na sequência. Tá? Não, mas eu não gosto de contar estranho assim. Não, eu não quero assim. Eu quero contar no meu celular. Como que você faz? Você vai fazer o chamado método 1500. O método 1500, você vai pegar do mesmo jeito, uma onda R até outra onda R, e você vai contar quantos quadradinhos existem entre as ondas R's. Você vai pegar 1.500 e vai dividir por 20, porque é o que eu contei aqui, que deu 5, 10, 15, 20. Então, 1.500 por 20 deu 75 batimentos por minuto. Esse é o método que é mais adequado. É um método que você pode dizer que é igual o valor que você achou. O anterior, ele é mais aproximado. Você está aproximando, tá? Esse não, você está realmente fazendo um método matemático, então tem menos chance de erro. Só que esse método só pode usar no eletrocardiograma regular. Se for irregular, existem outros métodos que eu vou ensinar aqui. O método irregular, como é que você faz? Você não vai contar mais os quadradinhos pequenininhos. Você vai contar os quadrados grandes. O que é um quadrado grande? É um quadrado que dentro dele tem 5 pequenininhos. Então, são os grandes. Então, esse eletro aqui é irregular.
Isso acontece muito na UTI, que é uma FA. Então, a gente vai ter uma aula depois sobre das arritmias ventriculares e das atriais. Então, aqui, presta atenção que é irregular esse eletrocardiograma. Como é que eu faço para eu saber qual que é a frequência cardíaca? Eu vou pegar não é o QRS, eu vou pegar os quadrados. Então, você pode observar aqui na parte de baixo, não sei se vocês estão conseguindo ver eu mexendo aqui, tá? Na parte de baixo, o quadradão grande. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que a gente conta 15. 15 quadradões. Então, do início até o fim, aqui tem 15. E agora eu vou olhar quantos ciclos eu tenho cardíacos até o 15. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. Então, eu vou pegar 5 e multiplicar por 20, frequência cardíaca 100. Isso aqui é uma FA com um paciente com frequência controlada. Ele não está com uma FA de alta resposta. O que é sério para nós é frequência cardíaca acima de 100. Se ultrapassar 120, já tem que procurar saber, para poder tratar esse paciente. Ele pode ser uma FA de alta resposta, pode ser um ataque cardíaco supraventricular, são várias arritmias que aparecem. Pode ser um ataque cardioventricular, são arritmias que alteram a perfusão. Agora, esse aqui é frequência cardíaca normal, o paciente já é crônico, não vou me preocupar muito, não. Mas aqui deu uma arritmia irregular, né? Então, a arritmia deu um ritmo irregular. Esse aqui chama FA. Eu sei que é FA porque não tem onda P, que RS é estreito, e o ritmo é irregularmente irregular, né? Então, eu sei que isso aqui é uma FA, que a única arritmia que é assim se chama FA. E ela pode ser FA de baixa resposta, quando tem bradicardia, ou de alta resposta, quando ela tem taquicardia. Geralmente, uma FA de alta resposta é um paciente que está tendo que é súbito, que acontece um paciente nosso lá que fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Aí existe tratamento. Os pacientes crônicos não existe tratamento, porque ele já está usando beta-bloqueador, por exemplo. Existe um outro método chamado método de 10 vezes. O método de 10 vezes, a diferença é que, no lugar de você contar quadradões até 15, você conta 30. Você pega uma onda, você pega um eletrocardiograma aqui aberto aqui, e você vai contar 30 quadradões. Quantos ciclos existem, multiplica por 10. Porque o método é 10 vezes. Agora, eu vou preocupar com isso lá no monitor cardíaco? Não, gente, o monitor está escrito lá a frequência cardíaca. No monitor só tem que saber se o ritmo é regular ou irregular. Se tem onda P, se não tem onda P. Agora, eu faço o eletro. Quando eu faço o eletro, eu vou conseguir ter uma análise melhor sobre isso. Então, sempre que eu vou olhar um eletrocardiograma, eu vou ter algumas perguntas, alguns questionamentos, como o Matheus falou hoje. Não adianta fazer o eletro e não analisar. E vocês têm que aprender a olhar eletro do paciente. Estão olhando a raio-x, estão olhando tomografia, estão olhando raio-x e tomografia, olhando exame. Estou muito feliz. Mas comecem a olhar o eletrocardiograma também. Comecem a olhar o eletro que está nas pastas, olhar ecocardiograma para entender fração de ejeção, são coisas muito importantes para a gente poder ter uma visão muito mais ampla do nosso paciente. Não vai ser eu que vou tratar, mas eu vou conseguir ter uma visão melhor do meu paciente, né? E não ficar tendo... achar que as coisas vão acontecer assim. Nossa! Fez uma arritmia, mas era esperado naquele paciente, né? Já era esperado porque ele já tem uma condição de uma arritmia grave. Já tem, então essas coisas são importantes. Então, sempre que eu vou avaliar um eletro, eu vou olhar se o QRS tem uma aparência normal. O que é um QRS de aparência normal? É um QRS que ele aparece aí entre 2 a 2 quadradinhos e meio. Se eu vejo um QRS alargado, isso é uma arritmia ventricular. Tudo que é QRS alargado é ventrículo. QRS representa ventrículo. Ventrículo é o mais forte. Então, tudo que representa ventrículo é mais forte. E onda P é átrio. Tudo que acontecer com onda P é átrio. Então, se eu olho onda P, não tem onda P no eletrocardiograma. Tem ondas Finhas, FA. Tem ondas Fonas, floteratrial.
Não tem onda P, QRS estreito, taquicardia supraventricular. Tá? Então, essas preocupações quando eu vou avaliar uma onda P e QRS é isso. E eu vou sempre avaliar a relação entre onda P e complexo QRS também. Então, quando eu vou avaliar o eletro, vou ver onda P. Tem onda P? Tem ou não tem? Isso é importante. QRS. Para cada onda P tem um QRS, pensando em bloqueios, que a professora Sandra vai dar na próxima aula. Qual que é a frequência cardíaca? É adequada? Vou avaliar a onda ST. Como é que está o T? Será que esse paciente tem hipercalemia? Né? E vou avaliar a duração das ondas também, se são normais ou não. E outra coisa, para eu avaliar que o ritmo é sinusal, para fazer uma monitorização, ou para poder, como se diz, avaliar o paciente, escrever isso na minha evolução, que eu falo assim, ó, normocárdico, ritmo cardíaco regular e sinusal. É sinal que tem onda P. Taquicárdico é sinusal? Então eu tenho que preocupar. É uma taquicardia sinusal? É uma taquicardia atrial? É uma taquicardia ventricular? Porque isso influencia o tratamento. E o que é um ritmo sinusal? É sempre que tiver ondas P positivas em elétrons nas derivações D1, D2, V5 e V6, seguidas de um complexo QRS normal. Porque se aparecer uma onda P sozinha, não é ritmo sinusal, pode ser bloqueio. E isso aqui, ó, quem tiver com celular, quem tiver aí com o computador, ou se não manda ver, eu mandei para vocês esses meus slides. Isso aqui é muito importante, é você saber valor de onda. Onda P, ela tem que ficar entre 2 a 2 quadradinhas e meia. QRS, entre 2 a quase 2,5. Então, eu tenho que saber isso aqui, porque se for acima disso, o QRS é largo, a arritmia ventricular. Se for abaixo de 0,08, é estreito, a arritmia atrial. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder olhar. E aqui, só para poder finalizar, falando do potencial transmembrana de ação, lembrando quão é importante eu olhar potássio, sódio, cálcio todo dia no meu paciente, porque isso aqui representa a capacidade, né, desse coração em manter um potencial de ação. Então, nós temos aí 4 fases ou 4 etapas. A gente sempre começa com a fase 4, que ela é a última, mas ela é a primeira. Observem que, nessa fase, eu tenho uma bomba de sódio e potássio. Só que é interessante eu lembrar que nas células cardíacas, o potencial de ação, ele só acontece se o potássio sair da célula. Porque o sódio não entra facilmente. A gente fala que a célula cardíaca ela é semi-impermeável ao sódio. Tem autor que fala que ela é impermeável ao sódio. Então, o potássio fica lá dentro, sódio e cálcio fica aqui de fora. Na hora que o potássio sai de casa, o sódio entra. E aí, esse sódio entra, você tem aí a fase chamada fase 0, né? Essa fase 0 é a despolarização cardíaca rápida. Então, nesse momento, vai acontecer a despolarização rápida. Por quê? O sódio é esperto. Na hora que o potássio sai, ele entra rapidamente por meio aí dessas membranas. Entra de forma rápida. E aí ele entra rapidamente, e aí ele entra no potencial de ação na fase 0, e essa fase 0 é a fase de despolarização. Só que lembra que é bem rápida a despolarização. O nosso coração demora mais tempo tentando encher. Tanto que vai acontecer depois as outras fases, que é as fases 1, 2 e 3. A fase 1 é a fase onde não entra mais os canais rápidos de sódio. Aqui nessa fase 1, nós vamos ter apenas os canais lentos de sódio e a gente vai ter cálcio entrando também para iniciar essa fase tão importante, que é uma fase de repolarização.
Depois que acontece essa fase de repolarização, nós vamos ter a fase de repolarização precoce e a gente vai ter a fase platô. Nessa fase platô, eu vou ter cálcio. E observem que o potássio continua saindo em todo o processo. Até que você vai ter a repolarização tardia, que não entra mais ninguém, todo mundo sai e você tem aí a repolarização aí tardia. Então, vocês observam que o quanto que uma arritmia, né, uma hipercalemia, uma hipocalemia, né, isso tudo vai influenciar. É isso que está acontecendo no coração, que a gente tem que lembrar o tempo todo, e quando eu vou avaliar um exame desse, eu tenho que ficar preocupado, né, de um potássio alto ou baixo. Na UTI, gente, que tanto de residente e médicos e profissionais, não, ainda quase não passa nada. Todo mundo vê alguma coisa. Mas se vocês forem ver isso aqui na enfermaria, que eu fiquei sabendo, inclusive, da enfermaria ontem, uma paciente grave, que o último exame tinha sido feito no dia anterior, e a pressão arterial da paciente grave tinha sido verificada apenas de manhã. Então, você imagina os exames, quanto tempo que eles não são avaliados. Então, isso acontece muito na enfermaria. E aí a importância de um enfermeiro de cabeceira, de poder olhar esses exames, escolher pacientes para olhar exame, porque isso aqui, por isso que os pacientes pioram, porque ninguém vê, agora mesmo eu deixo você falar isso, ninguém vê essa alteração desses pacientes. Eu vou só parar de gravar aqui, Vinícius, e aí eu deixo você falar.